Olá, turminha do sexto ano. Aqui é o professor Lourenço Filho e hoje eu trago para vocês o assunto tratando de substâncias puras e misturas. Bom, antes de continuarmos aqui na nossa videoaula, eu peço a vocês que peguem o livro de ciências e abram na página 48, para que vocês possam acompanhar na íntegra o que vocês estão visualizando aqui na aula e o que está no livro. Bom, vamos lá. Substâncias puras. Conforme já discutimos em sala de aula, nós temos os materiais, é o que nós estamos estudando desde o início do ano, as propriedades dos materiais. E hoje nós vamos tratar justamente para identificar que esses materiais eles podem ser encontrados de forma pura e outros que podem ser manipulados, compondo uma mistura. O exemplo que vocês estão vendo aqui do tênis é um conjunto de vários materiais. Como vocês podem ver, tem o tecido, tem a borracha, tem o cadastro. Então, são vários tipos de materiais que foram utilizados para a construção deste utensílio, deste objeto. E do outro lado, nós temos aí um exemplo de uma substância pura. Conforme vocês viram no livro na página 49, temos aí o gás hélio, tá? Que é utilizado ali nos balões meteorológicos para fazerem pesquisas, né, com relação ao clima. Então, este gás hélio, ele é totalmente puro, ele é somente essa substância. Bom, vamos ver também o que é uma substância pura e o que é uma mistura. Mas antes, pergunto a você: água é uma substância pura? Vou deixar esse questionamento aí para vocês até o final desta aula. Vamos lá. Substância pura. O que é substância pura? Ela é formada unicamente por uma substância. Só tem a presença de uma substância. Então, é uma substância pura. Como eu falei, o gás hélio é um exemplo disso. A água também pode ser considerada uma substância pura. Entretanto, na forma que utilizamos no nosso cotidiano, como por exemplo para beber, tomar banho, não é pura. A água que encontramos no meio ambiente não é pura, tá? Vocês vão entender isso mais à frente, o que se trata da água pura e o que é água potável. Vocês vão entender até o final desta aula. Bom, substância pura. Além de compor apenas de uma substância, uma outra característica é apresentar propriedades específicas que são constantes. Por exemplo, o gás hélio, a água pura tem valores de temperatura de fusão, ebulição, densidade a nível do mar constante, ou seja, não muda. A temperatura para ferver a água, ela sendo pura, ela vai ser a mesma temperatura. Lembrando, para ferver a água que precisa de 100 graus, é necessário estar a nível do mar, tá? Outro exemplo aqui que foi dado em aula, em sala no caso, o diamante, que é uma substância pura, tá? E o outro exemplo é uma xícara de café, uma bebida de café. Bom, para se preparar um café, o que a gente faz? A gente mistura algumas substâncias, como a água, o próprio café, o pó do café, o açúcar. Então, fazendo essa mistura, compõe-se essa bebida que nós chamamos café. Então, o café é uma mistura. Vocês já entenderam quais são os seus componentes. E o diamante, a forma ele é encontrado na natureza, ele é de uma única substância. Então, é uma substância pura. E aqui nós vamos ver as classificações das misturas. Vocês já entenderam que existem as misturas que são compostas de duas ou mais substâncias. Tá? No livro de vocês podem pesquisar direitinho. Então, mistura está na página 50. Tem duas substâncias, é uma mistura. Agora, essas misturas elas podem se classificar em heterogêneas ou homogêneas. Lembrem do que nós discutimos em sala. O que são misturas heterogêneas? Misturas heterogêneas são aquelas que possuem duas ou mais substâncias, por se tratar de uma mistura, claro, porém são visíveis. Você consegue perceber essas substâncias. Já nas misturas homogêneas, você sabe que é uma mistura, porém você não consegue visualizar as substâncias que a compõem. Por exemplo, nós temos a água, quando você dissolve ali um pouquinho de açúcar ou sal, ele se dissolve inteiramente na água e fica imperceptível. Você não sabe se ali realmente contém sal ou açúcar. Por quê? Porque se tornou uma mistura homogênea. Porém, se você misturar água com um óleo de soja,
você vai notar que essas duas substâncias não se misturam, consequentemente, você vai conseguir visualizar a separação dessas duas substâncias, ou seja, é uma mistura heterogênea, porque eu consigo visualizar as duas composições, como vocês estão vendo aqui. E essas composições é chamada de fase, tá? Fase de baixo é a substância que tem a maior densidade. Lembra que nós estudamos em propriedades dos materiais. A densidade, né, a relação entre massa e peso. Aquele material que tem maior densidade se deposita no fundo do recipiente e o que menos denso fica na superfície. Neste caso, o óleo é menos denso, por isso que ele se separa. Eu falei para vocês em sala que, caso vocês fizessem esse teste em casa, vocês deveriam aguardar por alguns minutos, porque as substâncias elas vão se separar com um determinado tempo. Quando elas se separam, quando elas se acomodam, sem haver agitação, claro. Se essa água estiver agitada, possivelmente essa gordura ou esse óleo não vai se alocar ali na superfície. Vai levar alguns minutinhos depois que ela estiver estável. Então, cuidado na hora de você fazer o experimento. E misturas homogêneas, como eu falei anteriormente, elas apresentam um único aspecto, tá? Que esse aspecto ele é único. Por exemplo, a água misturada com sal, você não vê de outra forma, você só vê a água apresenta de uma só forma. A xícara de café é inteiramente igual. O café preto, por exemplo, né? A xícara com café preto é totalmente preto. Você não vai conseguir perceber ali a presença do açúcar. Você não vai conseguir enxergar ali só a água separada. Não, você vai enxergar apenas uma substância de uma única forma. Então, isso é uma mistura homogênea. Neste caso, como vocês podem ver, se eu misturar um pouco de sal em um copo d'água, esse sal vai se dissolver nesta água. Lembra da proporção, tá, gente? Eu falei para vocês, a quantidade de sal em relação à quantidade de água. Não vai adiantar você colocar aí, sei lá, meio pacote de sal dentro de um copo d'água, lógico que você não vai conseguir dissolver todo esse sal em pequena quantidade de água. Então, existe uma proporção, um limite para você testar esse experimento. Bom, e a água que bebemos? É uma substância pura? Vocês estão curiosos, né? Pois bem, pegue um rótulo de uma garrafa de água mineral que você compra e confere lá no rótulo dela o que contém lá. Vocês vão notar que além de água, lá vai estar presente diversas outras substâncias, ou seja, a água que nós consumimos, ela não é totalmente somente água, não é uma água pura, H2O. Água H2O é água pura, mas lá no rótulo vocês vão ver que está presente potássio, magnésio, cálcio, sódio, tem diversas outras substâncias que estão compondo. Afinal, nós estamos tratando aqui de uma água mineral, ou seja, ela está composta de sais minerais. Então, não é uma água não é uma água pura. Então, essa água que nós bebemos, ela está carregada de outras substâncias que são essenciais para o nosso corpo, tá? Bom, e essa mistura chamada água? Essa informação vocês podem ir acompanhando aí no nosso livro, tá? Na página 54, tá certo? A água, ela é um componente indispensável para a vida na Terra. Percebe-se que a Terra, vocês estão vendo no gráfico, temos aí água salgada 97,5% e uma pequena parcela somente de água doce, que é o que nós, seres humanos, consumimos, tá? Então, por isso que é importante a preservação do nosso planeta e a manutenção dos lençóis de água, dos rios, de todo local onde tem a presença de água doce, porque nós dependemos dela. É lógico, existe forma de tratar a água salgada e torná-la uma água doce? Sim, já temos essa tecnologia disponível, porém é muito cara e é muito inviável para muitos países onde ainda tem crises, né, por falta de água doce. Bom, e a água potável? Vamos responder aquela pergunta lá do começo da aula. E a água que nós bebemos é pura? Não, ela é considerada água potável. Por quê? Porque ela pode ser consumida por nós seres humanos. Então, a água potável ela não contém substâncias ou organismos que possam causar
danos à saúde do ser humano, tá? Fica essa informação, não esqueçam. Bom, já entendemos o que são substâncias puras e entendemos também o que são misturas e que as misturas se classificam em heterogêneas e homogêneas. Agora nós vamos partir para o segundo ponto em relação às substâncias e a separação de misturas. Quais são os tipos de separação de misturas que nós vamos estudar? Temos aí alguns exemplos: catação, peneiração, ventilação, decantação, filtração, vaporação, dentre outras, magnéticas, tem outras lá que a gente vai ver também, destilação, mas vamos nos apegar aqui com o que está no livro, tá? Pode acompanhar aí no livro. Bom, separação de misturas, página 57. Observe as situações. Elas representam misturas que serão preparadas. Na opção A, nós temos água e areia. Na B, água e óleo de cozinha. E na C, água e sal de cozinha. A questão é, após misturadas, como você separaria as misturas? Tá? Eu quero que vocês deem uma pausazinha e mentalizem e respondam. Como que vai ser separado as misturas da A, da B e da C? Tá bom? Pausa, pensa, responda, depois você retorna aqui. Bom, os métodos de separação de misturas. A gente já entendeu que misturas se classificam em homogêneas e heterogêneas. E como nós vamos separar essas misturas? Existe um grupo separado para cada tipo de mistura. Para as homogêneas, por exemplo, a gente utiliza o método de evaporação e destilação. Evaporação, lembra lá no início do capítulo do livro, falando sobre a produção de sal, que é utilizado este método de separação para extrair a água e ficar apenas o sal. Lembra da produção de sal que é extraído da água do mar? No estado de Pernambuco, que a gente leu no início do nosso capítulo, é um método de separação de misturas homogênea. O outro método é a destilação. Mais à frente eu vou mostrar para vocês em detalhe. E as misturas heterogêneas, nós temos os métodos de separação magnética, filtração, catação, decantação e peneiração. Vocês já sabem, já conhecem algum desses métodos. Vocês já viram na casa de vocês, por exemplo, a mãe ou alguém da família, né, fazendo ali a catação dos alimentos secos, sólidos. Por exemplo, o feijão, tem algum outro vestígio de casca ou um pedacinho de madeira, então você vai lá e cata. Por quê? Por que que isso é possível? Porque são misturas heterogêneas, você vai conseguir identificar um feijão de um pedacinho de folha, porque você consegue enxergar. É uma mistura heterogênea. Já lá na homogênea, não, você não vai conseguir separar o sal da água, porque você não sabe se aquela água, olhando, você não vai conseguir perceber o sal na água, a não ser que você ferva a água, deixe a água sumir, evaporar e ficar presente apenas o sal. Aí você vai entender que havia sal naquela água. E os outros métodos de separação de heterogêneos, que vocês vão ver aí, temos também a decantação, que é muito utilizada. E com base no conhecimento adquirido até então, falamos ali sobre densidade dos materiais, vocês vão entender que a densidade é importante aqui neste método de separação. Vamos lá? Bom, primeiro método, catação. É um processo geralmente utilizado para separar misturas heterogêneas de dois ou mais sólidos. Lembra que eu falei lá do feijão? Peneiração. Olha aí, ó, vocês estão vendo aí no livro, na página de vocês, que temos aí uma família, né, dentro de um ambiente do cotidiano da vida da gente, aonde tem um garotinho fazendo um suco. O que que ele usa para fazer o suco? Quando ele tritura no liquidificador a fruta, ela vai com toda a semente, bagaço ou até casca. E como que faz a separação desses resíduos? Utilizando um método de separação como a peneira, por isso que é chamado peneiração, tá? O outro é a mãe, na cena que está aparecendo na página 58, que está coando o café. Perceba, a filtração possibilita separar misturas heterogêneas entre sólidos e líquido. O pó do café vai ficar preso ali no filtro e vai passar apenas o líquido com o gosto, né, o sabor
do café, da substância café. Então, esses aí são os 3 métodos de separação. Vamos para os próximos. Vamos pensar aqui. Se acidentalmente fosse misturado grão de feijão com pó de café, qual ou quais dos métodos acima você utilizaria para separá-los? Pausa o vídeo, pensa um pouquinho e vê se você vai acertar. Tá? Depois a gente vê isso daí. Continuando aqui na página 59. Observe a sequência de imagens a seguir. Ela apresenta a maneira como a pessoa resolveu o problema para separar as misturas acidentalmente criadas. Olha aí, ó. Perceba. Decantação. A decantação foi o método de separação que possibilita separar essa mistura heterogênea de sólidos e de líquidos que não se misturam, tá? Ele estava ali na opção 1, tudo misturado. Você percebe que é uma mistura heterogênea porque eu identifico que há água com outros materiais sólidos. Bom, se é materiais sólidos, o que eu vou fazer? Eu vou aguardar que esses materiais, deixar a água estável, paradinha, sem haver agitação, até que os materiais sólidos consigam se depositar no fundo do recipiente. Aí então, na opção 3 ali, vocês veem que ele consegue extrair apenas a parte de cima, o líquido, né, que está acima, sem misturas dos outros materiais. Então, é uma maneira de você fazer a separação de líquidos e sólidos, utilizando o método de decantação. Por que a areia se movimenta para o fundo do recipiente? Alguém sabe dizer? Pensa aí, ó. Essa aula já foi dada. Pensou? Qual foi a sua resposta? Será que você acertou? Sim, quem pensou e falou densidade está certo, porque a areia possui uma densidade maior, então ela se deposita no fundo do recipiente. Bom, vamos continuar sobre os métodos de separação. Nós temos agora o método de separação magnética, porque nós sabemos que alguns materiais que encontramos na natureza possuem uma propriedade de atração de uma carga magnética, de uma carga elétrica, né, que atrai, pode ser atraída por um ímã, né, que é um material utilizado nesse tipo de separação. Então, o processo consiste em quê? Aproximar esse ímã de umas substâncias que possam estar ali agregadas junto com outros sólidos e fazer, por ser possível fazer essa separação. Perceba, se tiver misturado com areia e metal, a areia não é atraída pelo ímã, mas o metal sim. Então você consegue separar esses metais da areia. Então isso aí também é um método de separação. Olha só isso daqui, evaporação. Lembra que eu falei para vocês que a diferença de vaporização e evaporação. Evaporação é o processo, é a mudança do estado líquido para o estado vapor de forma lenta e gradativa. Lembra desse dia que a gente conversou em sala de aula? Pois bem, é o mesmo método utilizado na produção do sal. E esse método é ideal para misturas homogêneas que envolvem líquidos e sólidos, tá? E um outro método é a destilação. Olha só, através desse instrumento aí, a gente consegue obter a água pura, porque a gente consegue também separar sólidos de líquidos, tá? Veja como ele funciona. Não sei se eu vou ter a imagem maior à frente, mas vou tentar explicar aqui desta maneira. Vocês percebem que a água, quando ela ferve, tá? O sólido, lógico, ele vai se depositar no fundo e a água, quando ferve, o vapor é levado para cima, tá? E como ele chega lá em cima, ele não tem saída, ele vai descer nesse tubo onde é refrigerado, resfriado. Lembra a mudança do estado físico da água? Quando ela sai do vapor e é resfriada, o que acontece? Ela condensa. Quando ela condensa, ela retorna para o estado líquido. Só que vocês estão vendo que a água ferveu, só ferveu a água. O sólido ficou depositado no fundo. Então, o sólido não foi condensado, é somente a água que condensou. Então, quando chega lá no outro recipiente, só chega a água. Então, já é um método de separação de um sólido para do sólido com líquido, né? E neste caso aqui, esta água que chegou aqui no final, ela pode ser considerada uma água pura. É como se quase chega a ser uma água 100% somente H2O. O método para fazer a extração de água pura é bem semelhante a esse daqui, porém existe um método mais eficaz. A gente vai ver mais à frente. Bom, alguma dúvida?
Pergunte para o professor em sala de aula, ok? É isso aí, turma. Obrigado e até a próxima. Tchau.